Olá, eu sou Dani Toniolo e mais uma vez estou aqui falando sobre meditação. Vamos falar hoje um pouco sobre o processo em si. Muitas vezes a gente tem dúvida se está funcionando, se é isso mesmo, se eu estou fazendo certo. E nessas coisas não existem muito certo e errado. Existe a sua forma, o seu processo, a sua experiência. A gente vai direcionando para que você esteja no caminho, mas aonde você pode chegar com isso, existem relatos muito diferentes sobre meditação. É uma experiência realmente que para cada um pode ser diferente, mas no geral existe um caminho para que você entre nesse estado meditativo. E esse caminho consiste em você criar primeiro uma âncora, que é o que a gente faz com você na meditação guiada. Quando você está na meditação guiada, a sua âncora às vezes é o seu próprio corpo. A gente está levando a sua atenção para determinadas partes do corpo. Quando eu trago a sua atenção para uma determinada parte, é para ela que você vai olhar, é para esse lugar que você vai colocar o foco de atenção. Onde você põe a sua atenção, você põe a sua energia. Então, direcionamos muitas vezes para começar essa atenção para as partes do seu corpo. E também para que você, de certa forma, relaxe um pouco, solte, desfaça um pouco de tensões, para que você possa de fato entrar num processo mais meditativo. Para algumas pessoas, no início, existe um corpo desconfortável, o corpo dói, o corpo reclama de ficar ali parado naquela mesma posição. Às vezes as pessoas têm questões nas suas articulações, muitas vezes em joelhos, no próprio quadril. Então você pode variar a sua forma de sentar e achar posições que o seu corpo vai ficando confortável. Você pode ancorar com almofadas e deixar o seu corpo confortável para que ele não seja o primeiro empecilho, que ele não reclame durante a meditação. A longo prazo, você vai fortalecer o seu corpo com a própria postura, mas você pode também levar o seu corpo para fazer outras atividades que ajudem a fortalecê-lo, e assim você vai ter mais estrutura para sentar e meditar. O corpo quieto ajuda que a mente também vá silenciando. No começo, os pensamentos vão vir. É da natureza da mente pensar. Então não se preocupe com isso. Os pensamentos virão. O que você deve fazer é não conversar com esse pensamento que surge. Surgiu um pensamento, da mesma forma que ele surgiu, permite que ele se vá. Não converse com ele, não alimente ele, não fique pensando sobre ele. Por exemplo, veio um pensamento de preciso comprar algo ao mercado. Observa que veio esse pensamento, depois eu resolvo isso. Agora eu estou em meditação. E deixa que esse pensamento se vá. Se você dá luz a ele e começa a pensar sobre ele, você vai pensar nas coisas que você tem que comprar no mercado, você vai fazer uma lista de mercado. Quando você menos perceber, a sua mente está lá no mercado já. Você já até foi no mercado mentalmente, já está lá selecionando as suas coisas, colocando dentro do carrinho. A gente tem esse poder de se transportar mentalmente. Então, não olhe para esse pensamento nesse momento. A ideia, de fato, é que você consiga encontrar esses momentos de silêncio entre um pensamento e outro. Porque daqui a pouco vai surgir um outro pensamento e um outro pensamento. E à medida que você vai praticando a meditação, esses pensamentos entre um e o outro, esse espaço de silêncio que você encontra entre os pensamentos,
ele começa a aumentar. Você permanece por mais tempo nesse espaço de silêncio, entre um pensamento e outro. E isso é o que vai tornar a sua mente um pouco mais silenciosa. Quando você tem uma mente mais silenciosa, isso também ajuda você a ter mais clareza das coisas. Você começa também a ter uma mente mais clara. Você começa a perceber a neutralidade das situações da sua vida. A vida, ela tem uma certa neutralidade. A vida é neutra. Somos nós que julgamos cada situação como boa ou como ruim. Nós colocamos julgamento em cima disso. Existe um conto muito interessante que um rapaz estava ali, tinha um filho, e eles estavam convocando todos os filhos, os jovens, para ir para a guerra. E ele estava numa idade que ele tinha, provavelmente seria convocado, um rapaz forte, jovem, provavelmente seria convocado para ir à guerra. E o pai estava preocupado, com essa situação. E os vizinhos todos, nossa, que coisa horrorosa se ele tiver que ir para a guerra, comovidos com o pai e tudo mais. E de repente, o menino andando a cavalo cai e se machuca, quebra a perna. Tem que enfaixar, engessar a perna e vai ficar por uns bons dias com a perna engessada. Logo, uma situação que parecia ruim, uma perna quebrada, livra o menino de ir à guerra. Uma situação muito pior. Então veja bem, a situação de quebrar a perna nesse momento foi uma bênção, perto do que seria ir à guerra. Então muitas situações acontecem na nossa vida que aparentemente a gente julga como ruim, mas que elas são bênçãos disfarçadas. Acontecem agora para que outras coisas aconteçam lá na frente. E aí sim a gente pode olhar para trás e falar, olha só, eu julguei isso aqui como uma situação ruim. Então, olhe com curiosidade para as situações da sua vida. Tente não julgar. A meditação, com frequência, ela vai te ajudar naturalmente a não julgar. Você passa a observar mais as coisas, a observar mais a vida, de uma maneira mais curiosa, sem julgar se é bom ou ruim, mas olhando para aquela situação e se perguntando o que isso aqui pode me ensinar, o que isso aqui pode me trazer de melhor. Depois da tempestade vem a bonança, não é assim? Então comece a olhar para as coisas de maneira mais curiosa. E perceba que durante o processo, os seus pensamentos vão e vêm, vão e vêm. Cada vez mais um espaço maior de silêncio. Colocamos o foco de atenção sempre na âncora, que, como eu estava te dizendo, pode ser partes do seu corpo, como pode ser a sua respiração, ou em meditações guiadas podemos te levar a algum lugar onde você relaxe, destrave essa lógica mental. E é assim que acontece toda a experiência interessante. O seu cérebro de fato vai mudando a partir da meditação. E essas reações de não julgamento, de estar mais presente, de verdade poder fazer uso do seu livre-arbítrio, você vai perceber com a prática frequente de meditação. 7 minutos, se você já pode, vá para mais.
você vai perceber mais efeitos com mais tempo. Quanto mais você treina esse silêncio, mais benefícios você vê na sua vida, no seu dia a dia. E o mais importante, você se torna uma pessoa melhor para você mesmo, porque você convive com você o tempo todo. As outras pessoas, elas têm o poder de se afastar. Você não pode se afastar de você mesmo. Então, torne-se uma pessoa boa para você mesmo. E isso vai refletir no mundo externo, lá fora. Acredite, você está fazendo tudo certo. Continue. Aos pouquinhos, esse espaço de silêncio vai se aumentar. Seus pensamentos vão dando mais espaço entre um e o outro. Vão vindo de forma mais organizada. E quem sabe, umas ideias boas, uns bons insights, coisas que você está querendo aí fazer, se abra para receber esses insights, essas ideias. Mas você precisa de clareza mental. Então, faça a sua prática. No começo, talvez você ache que não esteja dando certo, mas persista, continue. Nem que seja apenas 7 minutos todos os dias. Experimente. Em um mês você vai perceber muita diferença. Em 90 dias você vai perceber que você se torna uma nova pessoa. Experimente. Tire as suas próprias conclusões e depois venha aqui me contar. Namastê.